as desliza e cai para baixo em alta velocidade, derrubando várias casas antes de recuperar seu ritmo quase sem demora. Ininteligível. Civis não devem se mover. Você será baleado. Eu repeti, ininteligível. Vários tiros são ouvidos, nenhum dos quais são dirigidos a SCP-096. SCP-096 para por um segundo antes de correr para a multidão de pessoas da cidade, jogando muitos afora e pisoteando outros. Mais tiros são ouvidos quando a multidão começa a dispersar, alto-falante ininteligível sob as vocalizações de SCP-096. SCP-096 localiza SCP-096. Um homem de meia-idade. A câmera vê SCP-096 agarrando, antes de ser atingido por um civil fugitivo e deslocar o capacete. Fim do registro. Iniciar registro. Registro de entrevista de vídeo 096. C. Eu estava procurando pela casa de SCP-096. Com a minha equipe. Pobre coitado era um ex-alpinista, fez uma viagem ao. Aparentemente, ele tirou uma foto da paisagem, e só capturou SCP-096 em segundo plano. O Ilford mostra 4 dedos para dar ênfase. 4 pixels. 4 malditos pixels. Eu duvido que o cara sabia o que viu. Ele estava, provavelmente, apenas olhando para a imagem um dia, e notou um remendo fora de cor da neve, e seguiu com seu dia. Como você descobriu isso? Nossa engrenagem Scrambler pegou ela imediatamente. O tenente tem a imagem e a levou até o helicóptero antes de eu chegar a ver isso. Até então o monstro maldito tinha acabado com o grande irmão e tinha descascado os triggers do ex-major. E tudo foi se acabando. Então, a engrenagem Scrambler foi ineficaz. Ineficaz. Essa porcaria maldita matou toda a maldita força-tarefa. Você sabia que apenas 3 pessoas estão vivas, além de mim. Tudo porque um cabeçudo retardado pensou em uma medida preventiva com tecnologia de ponta para a reação hostil de SCP-096. Esses idiotas poderiam apenas ter colocado um saco na cabeça do alvo e acabado com ele, mas não, nós tivemos que usar a porra da tecnologia de ponta do Scrambler. Fim do registro. Iniciar registro. Do que aquele filho da puta me chamou. Dr. Dan reclina para trás da mesa e começa a levantar-se. Eu vou mostrar para aquele filho maldito de uma cadela quem é o cabeçudo depois que eu abrir aquela. Entrevistado começa a gritar e xingar. 2 guardas entram na sala e levam o Dr. Dan de volta para o assento. Será que precisamos administrar um sedativo, doutor? Dr. Dan respira e ajeita seu casaco. Não, não. Peço desculpas. Suspiro. Scrambler era realmente uma ideia genial. No entanto, foi um fracasso porque não sabíamos perfeitamente como o SCP-096 funciona. Você vê, quando o chip dentro do Scrambler pegou as características faciais do SCP-096 e começou a modificar elas, houve uma fração de segundo onde o fluxo de luz à retina não foi interrompido. Computadores são rápidos, mas não tão rápido quanto a luz. Então, havia uma pequena fração de segundo do rosto de SCP-096 enviados para o cérebro. Não foi ainda recebido conscientemente, mas aparentemente foi o suficiente para desencadear a reação hostil de SCP-096. Assim, com este relatório da fotografia, essa é a parte mais perturbadora de todo este incidente. Você sabe quando o SCP-096 foi em sua viagem de montanha? 1990 e isso são anos desde que essa foto foi pendurada lá antes mesmo de ver SCP-096. E já que o cérebro não precisa estar ciente de que ele está vendo o rosto de SCP-096 para desencadear a reação, pode haver bombas relógio escondidas literalmente em qualquer lugar do mundo. Quantas fotos estão lá fora, contendo o SCP-096, apenas passar despercebido, à espera de um olhar atento? Como eu disse antes, eu quero essa coisa terminada. Agora. Fim do registro. Só uma pergunta rápida, doutor. O que exatamente você estava pensando em fazer? Major Jekyll Ilford foi de alto nível SBS quando o recrutou.
Eu também era um médico recon, senhor, e fui implantado na região do Cáucaso. Marines superam SBS. Não, eles não superam. Chega, vocês dois. Seguindo em frente. Iniciar registro. Registro de entrevista de vídeo 096, 1D. Eu tenho o saco sobre a cabeça dele. Sim, você me disse isso. Você poderia me dizer exatamente o que aconteceu? Isso foi feito com toda a sua. Ele estava sentado ali, na estrada. Tinha acabado de rasgar uma minivan. Entrevistado se mantém em silêncio. O espousou o helicóptero, eu saí, coloquei o saco na sua cabeça. Ficou calmo e tomaram-no. Então, as vítimas da minivan foram os últimos a ter visto o rosto do SCP-096. Entrevistado se mantém em silêncio. Dados expurgados. Entrevistado permanece em silêncio durante o resto da entrevista, e foi liberado. Mais tarde ele foi encontrado em sua sala, tendo cometido suicídio através de enforcamento com uma corda improvisada. Uma chupeta com meio esmagada foi encontrada em seu punho. Fim do registro. Iniciar registro. Registro de vídeo 096, 1D, fita confiscada de transmissão de notícias CNN. A imagem mostra socorristas que cercam os restos de um avião caído, sobre o ombro de um repórter de campo. O avião, que parece ser militar em sua origem, não tem marcas exteriores que designam-no como uma parte do Exército dos Estados Unidos. Enquanto os socorristas procuram uma gravação de caixa preta, é tido pela polícia de que o avião caiu devido a uma brecha na cabine maior no cockpit e fuselagem. O repórter gesticula para um grande buraco na lateral do avião, que vários bombeiros estão entrando. Os paramédicos só encontraram 3 corpos, o que é estranho para um avião aparentemente exigindo uma tripulação de cerca de 20 homens. A polícia sugeriu. O repórter tem a transmissão cortada enquanto 3 Super Stallions são vistos pairando acima, 2 dos quais pousam e começam a descarregar tropas pertencentes FTMY. Desligue a câmera. Desligue a porra. Fim do registro. Iniciar registro. Então, terminamos aqui. Uma última pergunta, doutor. Ou, afirmação, como parece. Achamos interessante que não havia nenhuma sala de descanso no local de pesquisa. Ou café. Entrevistado permanece em silêncio. Nós pensamos que seria melhor se você começasse a falar. Restante do registro de entrevista de vídeo 096, 1A redigido. Fim do registro. Eu não vejo o que isso tem a ver comigo. Não há nenhuma razão para ficar mudo, doutor. Ele nos contou tudo. Bem, então, eu acho que não adianta fingir nada, não é? Iniciar registro. Gravação de áudio, audiência ao 5. Após examinar o seu testemunho e imagens disponíveis, e a confissão do falecido Dr. Alexei, é de acordo unânime do 5 que você está para ser terminado, por sua parte na brutal brecha de SCP-096. E eu que pensei que você saberia o significado de para o bem maior. Não teste minha paciência, doutor. Dado o alcance e potência do incidente, o 5 aprovou seu pedido de terminação de SCP-096. Dada a falta de funcionários com conhecimento sobre SCP-096, a terminação será confiada a você, sob forte vigilância e supervisão pessoal por mim. Sua própria terminação será agendada em data posterior. Fim do registro. Isso é horrível, doutor. Você não poderia nem saber como funcionou. Era apenas uma questão de tempo até que um incidente acontecesse em um grande centro populacional, e então o rosto dele iria se espalhar sobre as notícias do mundo. Posso matar 096, mas com o processo eu terei me matado.